Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo aqui te abençoe, te ajude a continuar crescendo no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Queria falar um pouquinho hoje com você sobre a questão do pecado. Talvez você essa semana tenha pecado, vai pecar. Não sei como que você se esforça na sua batalha, na sua luta pessoal contra o pecado, mas a realidade é que nós iremos pecar, nós iremos cair, e uma coisa muito complexa, entre aspas, que acontece com a gente, uma coisa bem complicada, é aquele problema do Éden, que nós temos a tendência de pecar, falar, puxa, eu pequei, e agora o que eu faço? Nós vamos se esconder de Deus, nós vamos para o lado oposto de Deus. Todos nós enfrentamos isso, né? Nos sentimos sujos, nos sentimos impuros, talvez você tenha algum vício que você vai cai, você faz de novo aquele vício e fala assim, puxa, cara, pequei, cara, não sou digno mesmo, nossa, pisei na bola com não sei quem, talvez você queira se afastar da comunidade, se afastar das pessoas, e o inimigo ele consegue fazer com que a gente continue indo cada vez mais longe de Deus e longe das pessoas através do pecado. Mas eu queria ler com você esse texto aqui de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer o seguinte, ó, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. O que eu queria refletir com você é que quando nós estivermos de frente com uma situação em que nós pecamos, falando, puxa, pequei, realmente eu pequei, quando você for convencido disso, quando você identificar isso na sua vida, eu queria convidar você a fazer exatamente o oposto, a você a correr diretamente para Deus, porque a verdade é que o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia naquilo que está escrito ali, no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá direito para acessarmos ao trono de Deus. E nós precisamos acessar ao trono de Deus e pedir graça de Deus e confessar o nosso pecado. Não corrermos de Deus e nem fazer o oposto, que é esconder o nosso pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do trono de Deus e buscar ajuda em Deus para vencermos os nossos pecados, porque aquilo que o inimigo faz, que faz com que a gente se afasta de Deus, nós vamos continuar cada vez mais pecando, porque esse é o propósito, é o objetivo dele para a nossa vida, nos afundar no lamaçal de pecado. A gente pensar que fala assim, não, vou tentar pela minha força de novo, também não vai dar. Nós precisamos confessar e dar nomes aos nossos pecados diante do trono de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus. Eu não estou falando para você que você pode pecar quantas vezes você quiser e viver a sua vida da maneira que você achar melhor e fazer as coisas de Deus e ter um relacionamento com Deus. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você pretende seguir a Jesus Cristo, você vai ter uma luta na sua vida que é a luta contra o pecado e às vezes você vai ser vencido por isso. Só que quando você cair, quando você pecar, fala, puxa, eu pequei. Quando você for convencido pelo Espírito Santo do que você cometeu um pecado, quando a palavra expor algo no seu coração, fala assim, cara, que isso que você está fazendo é pecado, eu queria te convidar a entrar pela graça de Deus, no trono de Deus, diante de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, fechar o seu quarto, fechar a sua porta, entrar no seu quarto e abrir o seu coração com sinceridade para Deus e confessar, falar, Senhor, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, me perdoa. Senhor, eu estou vivendo como uma pessoa assim, assim, assado, porque eu estou fazendo essas coisas. Confesse para Deus. Só, se existe alguém que pode transformar a sua vida, é Deus. Jesus, ele passou por essa terra sem pecar, mas ele conhece como é ser um ser humano, como viver como um humano. Então nós precisamos reconhecer isso e entrar com nossas fraquezas e confessar os nossos pecados para Deus, pedir perdão e encontrar forças. Com certeza, se você começar toda vez que você pecar, a confessar, dar nome ao seu pecado, falar, Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, me perdoa, me ajuda a sair disso, me livra disso, cria situações, transforma a minha vida com a tua palavra, você vai ver que Deus vai te ajudar e vai transformar, sair desse pecado. Agora, se você pretende continuar caminhando com Jesus e acha que está tudo certo, você viver no pecado, você viver fazendo as coisas
que você bem entende, aqui um pouquinho mais para frente, Hebreus 10, 26 vai falar assim, ó, se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado é algo muito sério. Nós iremos cair, mas isso precisa ser cada vez menos. E quando nós caímos, nós precisamos correr diretamente para Deus e pedir graça e misericórdia para Deus nos transformar. Nós precisamos confessar os nossos pecados em Deus e basear o nosso relacionamento no sangue de Jesus. Porque se mesmo depois de nós conhecermos a Jesus, nós continuarmos a viver uma vida deliberada no pecado, como se aquilo fosse normal. Por exemplo, sei lá, talvez você continue tendo relação sexual com o seu parceiro e quer seguir Jesus ao mesmo tempo e acha que está tudo bem, sem você ser casado com essa pessoa. Você está vivendo continuamente no pecado e você está trazendo juízo para a sua vida. Você tem algum vício, por exemplo, um vício em drogas, vício em qualquer tipo de coisa, vício em pornografia, e você segue a Jesus, você quer seguir a Jesus, mas você continua fazendo aquilo todo dia, toda semana, com frequência, mas mesmo assim você está lá buscando a Jesus, glorificando a Jesus, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode estar fazendo aquilo que o autor está falando aqui, você pode estar tratando como profano o sangue da aliança que santificou e pode estar menosprezando o Espírito Santo que concede graça, porque Deus, ele quer nos dar poder para vencermos os pecados, para sermos livres dos pecados. O sangue de Jesus tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder na nossa vida, a graça tem esse poder na nossa vida. Então, a nossa vida com Jesus, ela não é compatível com o pecado. O pecado não é inevitável. Enquanto nós estivermos vivos, nós teremos grandes chances de pecar e nós iremos pecar, mas continuar pecando, vivendo nisso, sabendo que aquilo desagrada ao Senhor, continuar fazendo ano após ano, mês após mês, meses após meses e ainda tentando manter um relacionamento com Deus, você precisa tomar muito cuidado, porque as coisas não estão batendo, porque Jesus, ele nos leva por uma vida longe do pecado. Ele faz a gente ter nojo, faz a gente não ter vontade disso, ainda que a nossa carne tenha vontade, ele nos propõe, ele nos oferece armas, ele nos oferece o Espírito Santo, ele nos oferece várias coisas para nós podermos, para nos capacitar, para vivermos uma vida longe do pecado. Então precisa existir essa batalha na minha e na sua vida. O pecado precisa ser cada vez menos, mas o objetivo desse vídeo é falar para você, ó, não continue vivendo nesse pecado que você está vivendo. Confessa ele para Deus, ainda enquanto é tempo. Entra no seu quarto, fecha a porta, dê nome ao pecado, fala, Senhor, me perdoe, eu estou fazendo isso, isso, isso. Senhor, hoje eu fiz isso, me ajuda, eu não quero mais fazer isso. Me dá direções, me dá poder, me dá força para falar não, me ensina na tua palavra, me ajuda a fazer alguma coisa para vencer esse pecado, porque eu não quero mais caminhar no pecado. Esse é o caminho que nós devemos seguir como discípulos de Jesus. O pecado, ele não pode ser algo gostoso para a gente, ele não pode ser algo que nós fazemos com frequência. Se nós estamos vivendo com Jesus, mas praticando pecados conhecidos, estamos praticando pecados que falam assim, eu sei que não pode, mas continua fazendo, nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos profanando o sangue de Jesus. Então a esperança, não baseie o seu relacionamento com Deus na sua, entre aspas, performance, se baseie naquilo que eu li no começo, no sangue de Jesus. Entre com ousadia diante do trono da graça e confesse o seu pecado, confesse suas fraquezas, confesse suas tentações, enquanto há esperança para nós podermos viver uma vida juntos em santidade, crescendo cada dia mais para a glória e honra de Deus. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado você a vencer o pecado, te dar esperança, expectativa de como lidar com o pecado, porque às vezes a gente fala assim, bom, pequei e agora o que eu faço? A gente tende ou se esconder de Deus ou esconder isso dos outros, e eu estou convidando você, o meu convite é para que você traga isso à luz, exponha isso para Deus, confesse isso para Deus enquanto é tempo. Não aceite viver uma vida no pecado, que você pode estar profanando Jesus e o
do Espírito Santo. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Deixa um curtir, comenta alguma coisa aí, se inscreve no canal, isso ajuda demais o canal a crescer. Envia, compartilha esse vídeo para as outras pessoas, ajuda o canal a ser divulgado, ajuda a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus chegar na vida de outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.